A paz de Cristo, meus amigos. Professor Denis Pereira aqui para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Mais uma aula da Escola Dominical. Neste caso, nós vamos preparar a lição dos juvenis, ok? Nós vamos preparar a lição dos juvenis. Às vezes a tela pisca alguma coisinha aí, mas vamos para frente, a obra não pode parar. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Vai respondendo perguntas que a gente faz aí ao longo desta pré-aula. Tem o meu livro que nós estamos lançando agora, tá aqui, ó. O propósito é maior que a sua dor. Adquira este livro, vai abençoar a tua vida. O propósito é maior que a sua dor. A dor não é o propósito, mas ela tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É o primeiro link. Ao adquirir, você abençoa este canal e você ajuda também eu e minha esposa. Hoje a gente completa 27 anos de namoro. Em setembro, 25 de casados, e eu estou vendendo este livro, porque quero levar a minha esposa para comer uns camarão, comer umas lagostas. Me ajuda aí. Se eu tô te ajudando, me ajuda também, tá bom? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Lembrando que na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem vídeo convite. Gente, tem muito conteúdo aqui para ajudar vocês. Vamos dar as mãos e ajudar uns aos outros, tá bom? Inscreva-se, ative as notificações, manda o link deste canal para outros professores. 80% das nossas aulas são assistidas porque alguém compartilhou o link das nossas aulas no WhatsApp. Olha só, fica a dica aí. O tema desta aula é a igreja e o evangelismo. A igreja e o evangelismo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. O evangelho é poder para a salvação. O evangelho é a verdade que liberta. É o evangelho. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, 7, Atos 4, versículo 4, depois versículos de 7 até o versículo 20, ok? A evangelização não pode parar. Muitas pessoas pensam equivocadamente que todos já ouviram falar de Jesus. Isso não é verdade, até porque a ordem de Jesus é ide, pregai e ensinai, ok? Então a evangelização é tanto anunciar quanto discipular. Outra coisa, a evangelização não pode ser departamentalizada, tá? Então, ter um departamento de evangelismo na igreja não significa que só aquele departamento deve evangelizar. A ordem para evangelizar é para todo crente. Todo crente é um evangelista. Se não estamos falando de Jesus para as pessoas, é porque a nossa experiência com ele é muito rasa para ser contada, certo? Estamos falando aqui com adolescentes, com juvenis, né? Existem formas criativas de fazer evangelismo, inclusive se você colocar no Instagram evangelismo criativo, tem muita gente ensinando a fazer evangelismo criativo, e quando você faz, além de você alcançar pessoas de formas diferentes, você envolve também os seus alunos de uma maneira diferente. Então, esta aula aqui é uma ótima opção para você incentivar os seus alunos a trazer alguém para a sala de aula, a convidar alguém para participar da escola dominical. Tá certo? Então, ó, nesta lição nós vamos entender a importância e o valor da evangelização. A importância da evangelização. O que é evangelizar? É espalhar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, que é uma ordem direta de Jesus há 2000 anos atrás, tá? Então, ele ordenou aos discípulos e a nós que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Por quê? Porque o plano de salvação de Deus tem como alvo toda a humanidade. No Pentecostes, eles começaram a pregar o evangelho. A mensagem do evangelho, ela mostra a necessidade do arrependimento de pecados, ok? Então, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, a Bíblia, ela dá aí esse norte para nós, ok? E no início da igreja primitiva, os sinais e maravilhas, libertação de pessoas oprimidas,
confirmavam a pregação do evangelho. Se estudar um pouquinho da história da igreja, vai ver que a história da nossa igreja também. A igreja evangélica cresceu no Brasil com a pregação do evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. Em breve ele voltará. Então, por que é importante pregar o evangelho? Vamos ver se isso aqui é um dos temas. Ah, tá. A gente já vai ver aqui no terceiro tópico, tá? Então, a importância da evangelização. Não tem como. Nós fomos chamados para evangelizar. Não é para cristianizar, ok? O que é cristianizar? É obrigar as pessoas a se comportarem como cristãos. Não. Nós somos chamados para evangelizar. É pregar o evangelho. É anunciar as boas novas de salvação. É apresentar ao pecador perdido, condenado, o Salvador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ok? E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, o homem sem Deus já está condenado. É só você ler Efésios 2, do 1 a 3. Então, ele não precisa mais ser condenado, ele não precisa mais ser ferido, ele já está condenado, ok? O caminho para a salvação é o evangelho. Logo, pregar o evangelho é apresentar o Salvador para as pessoas que já estão perdidas. Muito bem! E aí, já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Ó, tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí, que tem muito conteúdo para te ajudar. O início da evangelização. Então, nós vamos ter lá Pedro e João, ok, que encontraram aquele homem paralítico, está lá em Atos 3. Eles estavam subindo para a oração, e aí aquele homem pede uma esmola, diz: não tenho prata nem ouro, que eu tenho, te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Tá? Todo mundo conhecia a condição desse homem e viu ali o que tinha acontecido com aquele homem, e Pedro aproveitou aí esse milagre e a atenção das pessoas para pregar o evangelho. Então, o milagre não salva, anote aí. Milagre não salva. Ele atrai a atenção das pessoas para a pregação do evangelho que produz a salvação. A pregação de Pedro foi interrompida com a chegada dos sacerdotes, do capitão do templo e dos saduceus, que prenderam a João. Neste episódio, quase 5.000 pessoas passaram a crer em Jesus Cristo. As autoridades religiosas que lideravam o templo reuniram-se para fazer algo contra os discípulos, não é? Mas mesmo no interrogatório, Pedro e João aproveitaram para falar de Jesus para aqueles homens. E aí eles os ameaçaram. E Pedro vai dizer uma coisa muito linda aqui em Atos, capítulo 4, quando eles falam assim: ó, nós obrigamos vocês a não falar nada neste nome. E aí Pedro vai dizer assim: não podemos deixar de falar. Quer ver só? E aí, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro aqui está dizendo o seguinte, que quem não evangeliza é porque não tem experiência com Jesus. Pedro está dizendo que é impossível para quem ouve, para quem vê, para quem anda com Jesus, para quem se relaciona com Jesus, para quem é transformado pelo evangelho, é impossível não anunciar o evangelho. Então, mesmo sob ameaça, eles não deixaram de anunciar o evangelho. Isso vai contra um discurso de algum tempo atrás, que as pessoas diziam assim: falemos do evangelho hoje, para não sermos impedidos de falar do evangelho amanhã. A igreja nunca foi impedida de anunciar o evangelho, mesmo quando ela foi perseguida. É o contrário. A perseguição sempre produziu maior propagação do evangelho. Então, se a igreja fala de crescimento, a igreja cresce na perseguição. E aí não é crescimento de templo, é crescimento de alma. Porque se somos perseguidos por Jesus,
Por onde passamos, nós vamos falando de Cristo e almas se rendem aos pés de Jesus e a igreja cresce. Então a gente precisa avaliar aqui. Então eles falaram de Jesus, eles continuaram ali. Então esse foi o início da evangelização. Deixa eu aumentar aqui que eu estou trocando óculos, meu Deus do céu. Eles não se calaram, porque eram testemunhas do Senhor Jesus, sabendo que todas as pessoas precisavam ouvir a mensagem de salvação. Nós precisamos, a igreja precisa voltar a esse entendimento. Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação. Quantas? Todas as pessoas, até o 9, todas as pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação. Ide por todo mundo e pregai a toda a criatura. Não o evangelho que eles querem ouvir, porque não há outro evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo, é um chamado ao arrependimento. Muito bem. Meu Deus do céu, tá calor aí, irmão. Por aqui tá calor. Já se inscreveu? Ainda não? Ô, crente, pelo amor de Deus, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, eu coloco até uma camiseta personalizada para gravar para vocês. Deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos lá? Por que devemos evangelizar? Eu vou ajustar aqui um pouquinho para ver se aparece a camiseta. Vamos ver se vai travar a imagem. Travou a imagem. Vamos ver aqui. Baixou um pouquinho. Por que devemos evangelizar? Por quê? A responsabilidade da evangelização hoje continua sendo de cada cristão, ok? Então a responsabilidade da evangelização não é de um departamento da igreja. Se aquele departamento não for, ninguém vai. Fala para mim aí na sua igreja. Como que funciona a evangelização aí? Só vai se o departamento for? Só vai se o departamento marcar? Só vai se tiver um show gospel, aí vai. Evangelização não tem nada a ver com isso. Não podemos nos esquivar dessa missão com desculpas simplórias tais como: não tenho tempo, sou muito ocupado, sou muito tímido. Nós devemos evangelizar porque é um mandamento de Jesus. Sim, evangelizar é um mandamento. Precisamos pregar o evangelho porque o pecador sem Jesus está perdido. Está perdido. Uma simples conversa evangelística, um pequeno folheto pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. Tá? Então engana-se quem, folhetinho não muda nada. Só uma caixinha não vai resolver coisa nenhuma. Ei, o poder está no evangelho, na palavra pregada. Então, a gente pode evangelizar as formas tradicionais, né? De 2 em 2, falando de Jesus para as pessoas, entrega um folheto, ora com aquela pessoa, pergunta o nome dela, sabe? Apresenta Jesus para essa pessoa, né? A gente pode evangelizar colocando uma caixa de som, fazendo aquele culto ao ar livre. Evangelização. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer. A igreja é a única instituição que pode evangelizar o mundo, gente. Por isso que a igreja é uma agência de evangelização, não é uma agência política. O crente, como cidadão, deve se envolver com a política? Claro. E claro que esse envolvimento será de acordo com os seus valores. Mas a igreja de Cristo, estou falando de igreja de Cristo, não estou falando de placa. A igreja de Cristo, a missão dela, exclusivamente dela, que só pode ser exercida por ela, só ela tem legalidade para exercer, só ela tem autoridade para exercer, é a missão evangelizadora. Ide e pregai, ide fazei discípulos. Ok? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Só a igreja. Então, a igreja precisa ter o cuidado de não se envolver com outros assuntos que são interessantes, que são importantes, e se perder na sua missão. A missão da igreja é evangelizar. Tá piscando, Jesus, essa imagem. O quarto tópico, ele vai falar aqui de como nós podemos evangelizar. Gente, tem as formas tradicionais, né? Entrega de folheto, nós temos o culto ao ar livre, enfim. Agora a gente precisa fazer umas adaptações. Sabe esses folhetos que falam de inferno? Gente, já está indo para o inferno. O folheto tem que falar de salvação. O folheto tem que trazer esperança para as pessoas. Ok? Outra coisa, o culto ao ar livre precisa ser um culto
compacto. Não é um culto de 2 horas. Não é um culto parecido com o culto da igreja, gente. Culto ao ar livre não é um culto dentro da igreja. Ai, mas vamos aqui o presbítero e tal. Gente, para quem tá lá fora, a pessoa não quer saber se é um presbítero que vai falar, se é um evangelista, não quer saber disso. Você entendeu? Outra coisa, a igreja tem 500 membros, vai 30 pessoas no culto ao ar livre. Não, pelo amor de Deus. Nós temos que adaptar ao momento que nós estamos vivendo e fazer algo bem feito, entendeu? A minha igreja só não dá, reúne umas 5 igrejas, faz um culto pesado, com bastante gente, com banda, uma coisa bem feita, ok? Para as pessoas passarem e olharem e falar assim, esses crentes são organizados. É o mínimo que a gente precisa fazer, tá certo? Você pode evangelizar individualmente, pode evangelizar pelas redes sociais, pode evangelizar oferecendo uma oração para um amigo, pode evangelizar levando um folheto bíblico para a escola, aproveita para evangelizar, que os tempos estão ficando difíceis. Hoje a gente pode evangelizar ainda em qualquer praça, em qualquer rua e até nas redes sociais tem lugares que já não pode mais. O que a gente não pode é ficar sem falar de Jesus. Evangelizar é falar aos outros uma experiência que você teve, que é tão extraordinária, é tão maravilhosa, que não pode ficar calada dentro de você. Ela precisa ser verbalizada. Se a boca fala aquilo que o coração está cheio, quem está cheio de Jesus, coloca para fora, verbaliza, evangeliza. É isso aí, forte abraço, terminou aqui, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Essa câmera abençoa.